Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre João capítulo 6, versículo 48. O versículo é curto e diz assim: Eu sou o pão da vida. Mais uma vez, eu sou o pão da vida. Nosso Senhor, quando diz a curta frase "eu sou", ele está confirmando a sua identidade divina, segundo o pastor Elianai Cabral. E que ele diz que há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele também diz: eu sou a luz do mundo. Ele também diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, e também eu sou a videira verdadeira. Jesus, quando diz eu sou o pão da vida, ele repete a declaração já registrada no versículo 35 do mesmo capítulo 6 de João. Eu sou o pão da vida. Todavia, nesse contexto do versículo 47 a 50, ele dá uma explicação mais completa acerca disso. Aqueles que comeram maná no deserto, chamado pelos judeus de pão do céu, cereal do céu ou pão dos anjos, Salmo 78, 24, eles morreram. Ao contrário disso, quem se apropria crendo do verdadeiro pão que desce do céu, não perecerá, segundo o versículo 50, mas usufruirá da vida eterna, segundo o versículo 47. Embora os que obedecem a Cristo não escapam da morte física, não pelo menos até a volta do Senhor, eles escapam da morte espiritual, porque a vida espiritual é a consequência de crer em Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Um pão, ele pode ter mais de um sabor, pode ter mais de uma forma, pode ser feito com diversos ingredientes. Há o pão de trigo, mas também há o pão de cevada nos tempos bíblicos. Pode ser barato ou caro, pode ser leve ou até mesmo maçudo e pesado, mas a sua função mais importante é saciar a fome. É para isso que o pão é feito. Jesus promete saciar a necessidade humana no que concerne às questões de vida em relação a Deus, ao perdão. A fome que temos de Deus é saciada em Jesus Cristo. Ele não é só o pão vivo, em contraste com o alimento perecível. Ele é o pão que fornece vida, o pão que dá vida, que liberta do poder da morte todos aqueles que participam desse pão. Por isso ele afirma que a sua carne verdadeiramente é comida. Todas as coisas boas desta terra não passam de sombras das realidades eternas. A água natural que satisfaz a sede do corpo é apenas uma sugestão de Jesus Cristo, que, segundo ele disse para a mulher samaritana, ele é a água da vida, que satisfaz toda a sede da alma. A videira é fonte de vida e fruição para os seus ramos. Cristo, que é a verdadeira videira, é fonte de vida aos seus seguidores, aos seus discípulos. Da mesma forma, o pão natural que alimenta o corpo não passa de um imperfeito símbolo de Cristo, o verdadeiro pão que alimenta a alma. Ele é o pão da vida. Participar deste pão nos proporciona a vida eterna. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.